Olá, estamos ao vivo para a nossa quinta live do projeto Descomplicando a Compra do Seu Imóvel. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse projeto começou na segunda-feira, então a gente já está no quinto tema. Se você perdeu algum tema, não se preocupe que nos próximos dias a gente vai disponibilizar todos esses temas. E para você que está chegando agora, talvez você também está ouvindo no gravado, hoje eu quero falar sobre quando é um bom investimento comprar um imóvel? Essa é a pergunta que muitas pessoas me fazem. Será que é melhor alugar? Será que é melhor comprar? Seguramente, talvez você já viu alguns desses vídeos na internet e hoje eu vou te falar o exato momento de quando é um bom investimento comprar o seu imóvel, comprar um imóvel. Então, seja muito bem-vindo e eu vou começar aqui a discorrer sobre alguns desses temas que estão aqui do meu lado, estão do lado de cá. Eu quero começar a discorrer sobre esses temas com você. O primeiro deles é o que é investimento, né? Muitas pessoas falam, mas talvez você nunca parou para refletir o que é investimento. Uma forma de falar de investimento que eu gosto muito é você entender como investimento uma parte que você deixa de usar agora para usar melhor no futuro, né? Você deixa de fazer algo agora para investir, né, lá no seu futuro. Então, funciona mais ou menos assim. Por exemplo, quando você está lá fazendo a sua faculdade, e a faculdade, por exemplo, dura 4 anos. Então você tem que se comprometer durante 4 anos, pelo menos aí 3 a 4 horas por noite, você ir lá na instituição, estudar. Ou seja, você está deixando de fazer algumas coisas hoje, investindo no seu futuro. Então você deixa muitas vezes de assistir algo que você gostaria, talvez você gostaria de estar em casa assistindo novela, talvez você estaria com seus amigos, talvez você estaria com a sua namorada ou com o seu namorado, mas você investe, você fala assim, olha, não vou ficar com essa pessoa agora porque eu estou investindo no meu futuro. E aí você vai lá para a faculdade durante 5 anos, 4 anos, vai depender do curso, né? E não é só o momento que você está lá na faculdade. Você vai investir o tempo que está lá na faculdade, mas você tem que investir dinheiro, você tem que pagar para estudar, a não ser que você tenha conseguido estudar numa universidade pública ou talvez uma vaga no ProUni, mas você também investe dinheiro. Então aí você investiu o tempo da faculdade, o tempo para estudar, o tempo para se preparar para as provas, para os trabalhos, você investiu dinheiro também, o dinheiro para pagar essa faculdade, talvez o dinheiro para o deslocamento, seja que você vá de carro ou de ônibus. Então, investir é você colocar alguns recursos, sejam eles de tempo, de dinheiro. Muitas vezes as pessoas só pensam em investimento de dinheiro, mas a gente investe tempo também. Agora que você está aqui assistindo comigo esse vídeo, você está investindo tempo. Você poderia fazer outras coisas, mas você está investindo tempo em realizar a compra do seu imóvel e entender se é realmente uma boa comprar o seu imóvel. Então, parabéns por estar aqui investindo tempo no seu futuro. E você investe nesse exemplo que eu estou te dando da faculdade, você investe tempo, você investe dinheiro, para que no futuro você consiga um bom trabalho, para que você consiga uma boa profissão. E aí você recupera, né? Recupera esses benefícios. Você deixou de usar agora para usar melhor no futuro. Por quê? Aí com uma renda boa, com um trabalho bom, você sim vai poder estar com seus amigos, desfrutar aquele bom churrasco, né? Ou aquela cervejinha, caso você goste, você vai poder desfrutar desses momentos. Ah, tempo, você vai ter tempo de qualidade com a sua família, vai poder viajar com a sua família, vai poder comprar o seu imóvel, vai poder receber as pessoas na sua casa, ou mesmo chegar no final do dia, chegar na sua casa, né, sentar no seu sofá. Então, isso tudo você investe para receber no futuro. Então, essa é a ideia de investimento. E investimento financeiro, como é que funciona? Vou dar aqui alguns exemplos. O investimento financeiro, aí eu dei o exemplo da faculdade, quando você investe tempo para depois ter uma profissão. O investimento financeiro
acontece mais ou menos dessa forma. Digamos que você receba R$1.000 por mês. E aí você fala assim, olha, eu vou começar a investir R$100 por mês, né? Investir dinheiro. Então você começa a investir R$100 por mês. E aí você vai lá numa instituição e essa instituição fala, olha, eu vou te pagar, por exemplo, 5% ao ano. Então você investe R$100 no primeiro mês, no segundo mês você investe mais R$100, no terceiro mês mais R$100. E aí você vai investindo. Digamos que no final do ano você conseguiu investir R$12.000, R$100 por mês durante um ano, e essa instituição falou que ia te pagar 5% ao ano. E aí, se você investiu R$12.000, no final de um ano você não vai ter R$12.000, você vai ter R$12.000, mais 5% de 12.000 vai dar R$60. Então você vai ter R$12.060. Então, ou seja, você deixou de usar R$100 todos os meses para que no final do ano você tenha lá o seu dinheiro, os 12.000, mais os juros, né? R$60 aqui correspondem aos juros. Os juros é como se fosse o salário do dinheiro. Você está deixando o dinheiro trabalhar para você. E aí você conseguiu essa taxa de 5% ao ano e conseguiu R$12.060. Isso é basicamente o investimento financeiro. E é bem diferente de guardar dinheiro. Muitas pessoas falam assim, eu estou guardando dinheiro. E guardar dinheiro é parecido com isso, você colocar R$100 lá todo mês na sua conta. Mas se você não faz um investimento, se você não entende como é que funciona esse investimento, aí você guarda lá R$100. No final de 12 meses você vai ter, não é 12.000, peraí. Por isso que eu estou achando que está muito dinheiro. R$100 por mês vai dar R$1.200. R$1.200. Isso. Aí mais 60. A conta dos 60 estava certa. Então vai ser R$1.260. Agora está mais condizente com a realidade. Então, você vai juntar lá os 12 meses, os R$100, e vai ter R$1.200 no final desse período. Só que se você só guarda esse dinheiro, se você não faz nenhuma aplicação, se você não ganha juros com ele, você está cometendo um erro em que você está juntando dinheiro, mas chegar lá na frente, os seus R$1.200 não vão valer a mesma coisa. E aí isso é uma confusão muito simples e que muitas pessoas fazem, infelizmente, que elas acham que guardar dinheiro é igual a investir, e não é. Guardar dinheiro não é investir, são coisas totalmente diferentes. Se você guardar durante 12 meses R$100, no final de um ano você vai ter R$1.200. Investir é isso que eu falei com você. Você vai juntar, vai investir numa instituição financeira, ganhando R$60, e aí no final do ano você vai ter R$1.260. E por que é melhor investir do que apenas guardar dinheiro? Porque existe algo que se chama inflação. E a inflação, ela é a variação de preço das coisas que a gente compra no dia a dia. Eu gosto de dar um exemplo, por exemplo, digamos que com R$100 hoje, esse caneta está um pouco ruim, vamos pegar outro. Digamos que com R$100 hoje, você compra os seguintes itens. Digamos que você compra arroz, tá? Uma conta bem por cima, tá? Arroz, feijão e carne. Né? E aí, digamos que o arroz, nesses R$100 aqui, por exemplo, a carne é 50, o feijão é 25 e o arroz é 25. E aí, se você apenas guarda o dinheiro, guarda esses R$100, hoje com R$100 você consegue comprar arroz, feijão e carne. Mas lá no final do ano, ao passar de 12 meses, o arroz ele vai estar R$30, o feijão mais 30 e a carne, digamos que está R$60. Então aqui já foi para 120. O que é essa variação? Então nesse momento aqui,
em que esses itens somados dariam R$ 100, aqui eles já estão dando 120. Essa variação ocorre por conta da inflação, que é a variação de preço. Hoje eu compro com R$ 100 esses itens. No final do ano, dependendo da variação da inflação, talvez com R$ 100 você não consiga comprar. Então, quando a pessoa vai lá e guarda o dinheiro apenas, na verdade ela está perdendo dinheiro. Porque se ela pegou R$ 100 no final do ano, ela não vai conseguir comprar as mesmas coisas. Por isso a importância de investir. Por isso a importância de saber aonde você vai colocar o seu dinheiro para que você não perca dinheiro. Investir na coisa certa. Se você, por exemplo, vai lá e coloca na poupança, que é conhecido, entre aspas, como um investimento, mas não. Por quê? O investimento, e aí guarde isso, o investimento ele tem que pelo menos ser maior do que a inflação. Se você colocar o seu dinheiro em alguma aplicação do banco que for menor do que a inflação, você está perdendo dinheiro. Porque hoje com R$ 100 você compra uma quantidade de itens, chegar lá na frente, se a inflação for maior, você vai comprar menos coisas. E aí você está perdendo dinheiro. E quais são os tipos de investimento? Vou listar aqui alguns mais comuns, né? Então, muitas pessoas pensam que a poupança é um investimento. Então, a partir de hoje, você sabe que poupança não é um investimento porque ela rende menor do que a inflação. Então, sempre que você pensar no investimento, você olha lá quantos por cento por ano que esse investimento rende. Ah, ele rende 5%. E aí você olha, quanto que é a inflação? A inflação é 4,5%. Então, ele é maior que a inflação? Sim, é maior. Então, sim, ele é um investimento. Se ele for menor do que a inflação, por exemplo, o caso da poupança, rende em torno de 3% ao ano. A inflação, se ela estiver em 4,5%, não é um investimento, porque você está perdendo dinheiro com a poupança. Ela rende menos que a inflação. Então, a poupança não é um investimento, né? Tem outros investimentos, por exemplo, o tesouro. Começou a se tornar mais popular no Brasil, né? O governo ele tem incentivado para que as pessoas investam dinheiro no tesouro. Tesouro é o governo emite um papel, hoje em dia na verdade não é nem papel, é digital. O governo emite esses papéis e fala com você, olha, deixa o seu dinheiro aqui que lá na frente eu compro esse papel por um valor X. Por exemplo, hoje você compra o papel por R$ 10 e o governo fala, olha, daqui a 2 anos eu vou te pagar R$ 15. E aí também você tem que medir, né? O quanto que isso dá percentualmente e o quanto que isso deu de inflação, para que você não perca dinheiro também. Sempre tem que ter esse cuidado. Então o tesouro é um investimento e sim, ele tem rendido mais do que a inflação. Outra coisa é o CDB, que é Certificado de Depósito Bancário. O CDB é o banco, né? O tesouro você está emprestando para o governo e o CDB você empresta dinheiro para um banco. O banco fala assim, olha, me empresta dinheiro que amanhã, e tem inclusive CDBs diários, que amanhã ou daqui a um mês, por exemplo, eu vou te pagar um valor a mais, né? Você está deixando de aproveitar esse dinheiro agora para aproveitar mais à frente. Então, tem CDBs. E qual que é o nível de segurança, por exemplo? O CDB e o Tesouro, eles são garantidos pelo governo. O CDB, se você compra numa instituição cadastrada, num banco, ela é garantida pelo Fundo Garantidor. Os bancos se uniram e criaram um fundo para garantir que todas as pessoas que investam dinheiro ali não percam o seu dinheiro. Então, aqui são alguns dos exemplos. Um outro exemplo que muitas pessoas pensam, título de capitalização. Título de capitalização. É um investimento? Muitas vezes não. Por que muitas vezes não? Porque muitas vezes ele rende menos que a inflação. Então, a maioria das vezes, se você estudar o título de capitalização, se você vê ali a rentabilidade dele, ele está rendendo menos que a inflação. E um exemplo que a gente vai falar mais profundamente é um imóvel.
O imóvel é um investimento? Sim, é um investimento. E aí eu vou elencar aqui do lado esquerdo, né? Na verdade, do lado direito que você está vendo, o porquê que o imóvel é um bom investimento. Por que você deveria considerar, né, investir em um imóvel? É sim um bom investimento e a gente vai começar a falar disso agora. Vamos entrar mais profundamente sobre o imóvel. Por que o imóvel é um bom investimento? E por que o imóvel é um investimento? O imóvel, quando você pensa em comprar um imóvel, você sim está deixando de aproveitar algumas coisas para aproveitar no futuro. Lembra do exemplo que eu dei lá da faculdade, em que você dedica tempo, vai ali, né, estuda as matérias e investe tempo naquilo, investe dinheiro também? Tem o lanche da faculdade, tem a passagem, tem o almoço. Então você investe para usufruir no futuro. Imóvel também é assim. Você também investe hoje para usufruir no futuro. Talvez o futuro seja hoje mesmo, logo mais, né? Porque às vezes você compra um imóvel e já vai morar nele logo em seguida. Mas o imóvel sim é um investimento. E por que você deveria investir no imóvel? Eu vou elencar aqui alguns benefícios do imóvel, né? Por que o imóvel é um bem tão importante. Primeiro, você deve investir porque você precisa pensar no seu futuro, pensar na sua estabilidade. Pensa bem, todo lugar que você vai, por exemplo, hoje você está me assistindo da sua casa, aí é um imóvel, alguém comprou esse imóvel, né? Alguém pagou por esse imóvel. Quando você vai para a sua faculdade, o que é lá? É também um imóvel. Quando você vai para a casa de algum parente seu, lá também é um imóvel. Então, imóveis, eles nos cercam, né? Em todos os lugares que a gente vai, é um imóvel. Você vai numa repartição pública, aquela repartição é um imóvel. Você vai jantar ou almoçar num restaurante, aquele lugar é um imóvel. Então, por que investir em imóveis? Porque o mundo todo precisa ter imóveis. Um comércio precisa de um imóvel, uma pessoa, uma nova família que está nascendo precisa de um imóvel. Eu, particularmente, ajudo muitos jovens casais, jovens namorados, a adquirir o seu primeiro imóvel. Então, toda nova família quer um novo imóvel. Existe uma premissa, né, que fala: quem casa, quer casa. Então, toda nova família quer sim o seu imóvel. Então, por que investir? Por que investir em imóveis? Porque imóveis, eles são duradouros. O próprio nome diz, né? Ele não se mobiliza. E você sim vai precisar de um imóvel. Tanto hoje quanto no futuro, você sempre vai precisar de um imóvel. Seja onde que você decidir morar, você vai morar em um imóvel. E quais são alguns dos benefícios do imóvel? O primeiro deles é... A caneta falhou um pouquinho, vamos trocar. O primeiro deles é a valorização. Por que o imóvel tende a se valorizar? Por uma regra básica, porque terrenos, né, não se criam. Não dá para você criar um novo pedaço de terra. Não dá para você, por exemplo, criar um novo Brasil. Não dá. Infelizmente ou felizmente, terrenos e terra não se cria. Não tem como você criar novos terrenos. Então imagina, por exemplo, eu falo aqui de Belo Horizonte, então vamos imaginar a Praça 7 ali, que é o coração de Belo Horizonte, é um dos lugares mais movimentados. Não tem como você criar uma Praça 7 ao lado, não tem como você aumentar a Praça 7. Por quê? Não tem como criar um pedaço de terra. E a tendência é valorizar, porque cada vez mais pessoas vão querer adquirir os seus imóveis e a quantidade de terra só vai diminuindo, né? Você vê as grandes cidades, elas têm esse movimento de ir crescendo para as laterais, né? Por exemplo, você tem aqui um ponto que é a Praça 7, e aí depois você tem ali a Avenida do Contorno, em Belo Horizonte, depois você tem as regionais, né? Que tem a Regional Norte, a Regional Sul, a Regional Oeste, a Regional Leste, e aí as cidades vão crescendo. Por quê? Porque o terreno aqui, ele vai ficando povoado, né? Vários moradores chegam aqui. Então, quando começa a faltar espaço, aí
a cidade cresce mais um pouquinho, ela vai andando. Então, talvez você pense em comprar um imóvel hoje você não consiga comprar um imóvel aqui na Praça 7, porque ele já está muito caro. Mas entenda essa lógica, que se você compra um imóvel aqui, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte, ou na região metropolitana das grandes cidades onde você está morando, em algum tempo, porque a quantidade de terra é limitada, então várias famílias vão crescendo e o seu tá comprado aqui, né? Então várias famílias vão crescendo e aqui vai ficando valorizado porque mais pessoas vão querer morar aqui, então o seu imóvel vai se valorizando até que haja uma nova expansão, né? E aí você entende que o imóvel que está aqui no centro, ele cada vez se valoriza mais. A cada vez que há uma expansão, esse imóvel aqui se valoriza. Cada vez que há uma nova expansão, os imóveis que estão mais no centro se valorizam. Então, mesmo que você comprar quando a cidade está aqui, seguramente o seu imóvel também vai se valorizar. É um movimento que a gente vê acontecendo, é que casas antigas muitas vezes são demolidas para construir apartamentos. Por quê? Porque naquele lugar onde que existe uma casa, existem muitas pessoas procurando. Nossa, eu queria morar aqui. E naquela casa só mora uma família. Quando aquela casa é demolida e é construído um prédio, várias famílias podem morar ali. Então o imóvel ele é um item de alta valorização. E aí o que é interessante? Aqui eu já vou começar a dar algumas dicas importantes para você. Muitas pessoas quando estão comprando um imóvel, elas pensam assim, olha, eu gostaria de comprar um imóvel que se valoriza. Então, seguindo essa lógica aqui, a lógica dos círculos, né? Por exemplo, se você quer comprar um imóvel que se valoriza, procure comprar um imóvel que está mais nas bordas dessa região que eu te falei, da região metropolitana da sua cidade. Por quê? Se você compra um imóvel que está aqui próximo ao centro, a tendência de valorização dele é pequena, porque ele já valorizou muito. Lógico, ele ainda assim valoriza? Valoriza, mas não valoriza tanto. Uma vez que você compra um imóvel que está aqui, hoje ele ainda é barato, porque ele está um pouco distante do centro, mas à medida que outros bairros forem crescendo, o seu imóvel vai se valorizar muito mais. Então, se você está pensando em comprar um imóvel e algo que para você é grande é essa questão da valorização, procure comprar um imóvel que está mais às bordas, mais na região metropolitana, ao invés de comprar um imóvel que está bem no centro. No centro vai valorizar, mas a tendência é que ele valoriza menos. Por exemplo, digamos que aqui no centro você vai comprar um imóvel por 200 mil, e aí depois de 10 anos ele vai valer 250. Digamos que aqui nessa borda, né, digamos nesse bairro aqui, você compra um imóvel por 100 mil. Por que ele é mais barato? Porque hoje ele está mais distante do centro, então ele é mais barato. Mas vai chegar uma hora, né, que as pessoas vão ir morando e vão ir crescendo, que lá vai estar bem valorizado. Então, digamos que daqui 10 anos ele valha 200 mil. Então aqui você teve o exemplo, o imóvel A, que é no centro, ele passou de 200 para 250. O imóvel B, que estava na região metropolitana, vou colocar aqui de metropolitana, ele era 100 e passou para 200. Ou seja, ele aqui valorizou 100%. Né? O valor que você pagou nele lá atrás de 100 mil reais, ele valorizou para 200. E aí agora você pode fazer o que você quiser. Você pode vender, você pode dar ele como troca para comprar um outro imóvel, porque você já tem essa valorização. E esse imóvel aqui valorizou, mas valoriza menos. Então, nesse caso aqui, você ganhou menos. Esse aqui valorizou bem mais. Então, se você está pensando em comprar um imóvel só pela valorização, talvez seja para investimento mesmo, não seja para você morar e tal, procure comprar um imóvel na região metropolitana. Você vai ter uma maior valorização. Esse é um dos motivos pelos quais você deveria considerar comprar um imóvel. O segundo motivo é pela segurança. Por que segurança? Né?
Segundo motivo é pela segurança. Porque o imóvel é muito seguro, é um investimento, se eu não me engano, assim, eu gosto sempre de pensar, será que existe um mais seguro? Mas é um dos mais seguros que eu conheço. Por quê? Digamos que você compra um carro, né? E aí muitas pessoas, assim, quando são jovens, já querem, nossa, eu queria tanto comprar meu primeiro carro. Ok, beleza, é um bom investimento, sim, né? Melhor até do que não nem ver para onde o seu dinheiro está indo. Mas só que um carro ele se desvaloriza com o decorrer do tempo, porque ele vai perdendo valor, vão lançando novos modelos. Então não é um investimento tão seguro, uma vez que você não tem garantia que esse investimento vai melhorar, né? Você vai ter algum retorno. O carro, pelo contrário, a gente sempre sabe que ele desvaloriza. Novos modelos são criados, ele vai ficando um pouco mais velho, então ele vai desvalorizando. Muitas pessoas falam, não, eu vou investir na bolsa. A bolsa é segura? Depende, você tem que saber bem o que você está fazendo. Nesse momento em que a gente está vivendo, né, com a pandemia do coronavírus, muitas pessoas perderam dinheiro na bolsa porque não entendiam do mercado, não sabiam a hora certa, né, a hora certa de sair da bolsa, por exemplo. O imóvel não. A tendência é que o imóvel só se valorize, porque ele está ali realmente imóvel, né? Não tem como ele sair do lugar. E sobre toda essa ótica que eu te expliquei da valorização. Então, você tem ali um bem, né? Enquanto ele pode não se valorizar muito nesse momento, mas ele não se desvaloriza. Além de você ter a segurança de poder morar naquele imóvel. Uma vez que, por exemplo, quando você mora de aluguel, você fica à mercê do dono do imóvel. Se o dono do imóvel fala, olha, eu vou vender esse imóvel e porque eu quero construir um prédio aqui, talvez, né, seja a ideia dele. E aí, você vai ter que sair desse imóvel. Não dá para você planejar a sua família, não dá para você traçar os planos para o seu futuro, uma vez que não depende só de você, uma vez que você depende da vontade de outra pessoa. Então, quando você tem o seu imóvel, você tem segurança. Você só vai sair dali se você quiser. Até aproveitando esse momento, né, que a gente está passando da pandemia do coronavírus, muitas pessoas, né, que estão pagando aluguel estão de cabeça quente, porque, meu Deus, como é que eu vou pagar o aluguel? A minha renda reduziu um pouco, o que eu faço? As pessoas que têm imóvel próprio, por exemplo, a Caixa ela autorizou a pausa no financiamento, então você consegue pausar o seu financiamento durante 3 meses. Né? Ah, tá aqui o vencimento era fevereiro, março e abril. Ao invés de pagar a parcela de abril, então digamos que aqui seja a parcela 10, 11 e 12. E aqui venceria em fevereiro, aqui em março e aqui em abril. Ao invés de pagar em abril, vai pular maio, junho e julho. Então a parcela número 12, você não paga ela aqui, você vai pagar ela aqui em julho. Você vai ter esses 3 meses de pausa. Você vai ficar por 3 meses sem pagar o seu imóvel. Isso é uma excelente forma de você estar mais seguro dentro do seu imóvel. Né? Ontem mesmo na live eu falei sobre também a possibilidade, antes mesmo dessa questão da pandemia, já existia, no contrato da Caixa já existe essa prerrogativa, que você pode pausar o financiamento, você pode ficar um período sem pagar. Então, você tem segurança, por isso que investir em imóveis. Já dizia, né, o avô do meu avô, quem compra terra não erra. Porque a terra, o imóvel, ele sempre se valoriza. Eu te recomendo assim, fortemente que você invista em imóveis. Um outro ponto é a questão do conforto. Eu lembro que quando eu era mais jovem, né, a minha irmã Rafaela, ela falou assim, Felipe, eu tô querendo investir, tô querendo comprar um carro, e aí o carro, na época, ela queria comprar, era um pouco mais caro, e eu falei com ela assim, ó, Rafaela, faz a seguinte experiência, pensa no seu dia, você tem 24 horas no seu dia, o quanto de tempo, o quanto de horas você passa dentro do carro? Ah, ela falou, uns 1 hora, 1 hora e meia, pois é, e no seu imóvel, e na sua casa? Eu acho, e eu nem era corretor na época, mas eu já tinha essa visão. Eu acho que você deve investir no seu imóvel, na sua casa, e não investir num carro.
Porque a sua casa te traz conforto. Quando você vai lá e faz um item, né, para melhorar a sua casa ou algo que você já estava querendo, isso vai te trazer conforto. Muitas vezes você investir num carro é bom, mas você passa pouco tempo do seu dia no seu carro. Eu já vi pessoas assim, que têm carros estupendos, que você olha para o carro da pessoa e você fala, nossa, milionária. Mas quando você vai ver a casa é muito simples, numa região que não é boa. Então, eu acho que nesse caso a pessoa está investindo em algo, né, para visualização, para as pessoas verem que ela está bem de vida, em detrimento do conforto. Não, quando você investe em imóveis, você tem muito mais conforto, você consegue ter uma vida mais confortável, trazer segurança para sua família, ter a valorização do seu imóvel. Então, invista em imóveis, invista porque você vai ter esses três pontos aqui principais. Tem vários outros e qualquer dia eu passo mais pontos para vocês. Uma outra coisa que é interessante é você pensar que quando você compra o seu imóvel, eu falei isso também nessa semana na live, quando você compra o seu imóvel, as prestações elas são lineares, elas seguem uma linha bem retinha assim. Quando você, no contrário, paga o aluguel, todo ano ele tem um reajuste. Eu fiz um gráfico parecido com esse, vou refazer aqui para você ver também. Digamos que aqui é o valor, né? Essa linha aqui de cima, e aqui é a medida que o tempo passa. Então, digamos que você compra um imóvel hoje, que a prestação dele é R$500. E talvez você tá pensando, eu compro ou eu alugo um imóvel? Deixa eu botar aqui. Isso. E aqui vai ser o valor. Eu compro ou eu alugo um imóvel? E talvez você está pensando em alugar um imóvel de R$600. Vou fazer até de cores diferentes, que fica fácil. Então, o aluguel, e aqui é os anos que vão se passando, né? Então, aqui vão se passando os anos. O aluguel, ele aumenta no decorrer do tempo, porque é a lei, né? Ele aumenta pelo IGPM. Então, você paga 600, aí você paga durante um ano, 600. Deixa eu pegar uma outra caneta azul, pronto. Você paga durante um ano, 600. Nesse ano aqui, o aluguel sobe. Passou um pouquinho, então ele passou para 650. Nesse ano aqui, ele sobe mais um pouco. Passou para 700. E aí ele sobe. Vai depender também da inflação. Tem momentos que ele sobe mais, tem momentos que ele sobe menos. Então, ele vai subindo, vai subindo. Digamos que aqui, olha, passaram-se 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos, o seu aluguel vai estar em torno de R$800. Né? Por quê? Porque a correção do aluguel. Já a sua prestação, ela segue uma linha linear. O que sobe na sua prestação é apenas o seguro. Né? Parte da prestação tem lá dentro da prestação o seguro, que é o seguro MIP e o DFI. Então vai subir assim, centavos, porque ele sobe cada vez que você faz aniversário. Então em 6 anos, digamos que a sua prestação tenha subido para R$505, por exemplo. E aqui o seu aluguel vai estar em R$800. E aí por que muitas pessoas falam assim, por que quem paga aluguel não sobra dinheiro? Porque o salário, deixa eu ver se tem uma caneta verde aqui, acho que essa aqui está verde. Muitas vezes o seu salário ele tem uma subidinha, né? Ele sobe, só que o seu aluguel sobe junto. Então, você está recebendo um salário aqui, por exemplo, de R$1.000, e aí o seu aluguel sobe junto com o seu salário. Todo ano você tem o dissídio, né? Tem um aumento da categoria coletiva, mas o seu aluguel sobe junto. Quando você compra o seu imóvel, o seu salário sobe e a sua prestação se mantém linear. Por isso que muitas pessoas conseguem quitar o imóvel antes do tempo, porque o salário dela fica mais alto e a prestação continua praticamente no mesmo valor. Então, é um ponto muito importante do porquê comprar um imóvel, porquê que se valoriza mais, tá bom? Então, agora eu quero te falar como você vai começar. Agora eu já te mostrei o que é o investimento, já te mostrei alguns tipos de investimento.
E agora eu quero te mostrar como que você começa. Felipe, eu gostei dessa ideia aí, eu acho que faz sentido, né? Como é que eu começo a investir em imóveis? O que eu devo fazer? Estou controlando nosso tempo ali. O que eu preciso fazer? Você precisa, no primeiro passo, fazer o seu termostato financeiro. E o que é o termostato financeiro? É você entender as suas finanças, é entender qual que é a sua realidade hoje. E aí você vai pegar uma folha de papel e vai escrever assim, ó, receitas. E aí você vai anotando uma por uma e vai colocando o valor. O que é as receitas? O salário que você recebe. Ah, você recebe vale alimentação? Coloca aqui também. Ah, você recebe, talvez você recebe vale transporte em dinheiro? Coloca aqui também. E aí você vai fazer aqui o total das suas receitas. E aí, do outro lado, aí você puxa uma linha aqui, do outro lado você coloca as suas despesas. Quais que são as suas despesas? E é importante, muitas vezes as pessoas costumam fugir disso, falam, nossa, não vou nem anotar, eu tenho tanta conta, eu não vou nem anotar. Mas você precisa trazer clareza sobre a sua vida, sobre as suas finanças, sobre a sua vida financeira. Porque senão, você vai meio que ser aquela pessoa que você está sentindo dores de cabeça, ou você está sentindo alguma coisa, e você fala assim, eu não vou nem no médico, porque se eu for no médico, ele vai pedir os exames e vai falar que eu estou com isso ou com aquilo. Só que é uma bobagem, né? Você imaginar, eu não vou no médico para não saber o que eu tenho. Pelo contrário, é exatamente por isso, porque você está se sentindo mal, que você precisa ir ao médico para que ele te dê o diagnóstico e você comece a tomar os remédios e comece a se tratar. Vou te dar um exemplo claro. Eu, durante muitos anos, eu tive enxaquecas muito fortes. E eu tinha esse pensamento. Ah, não vou nem no médico, não, porque isso aí não tem jeito e tal. E assim que eu comecei a namorar com a minha atual esposa hoje, a Marcela, ela falou assim, não, você tem que resolver, né? Você tem que ir lá, vamos marcar uma neurologista. E eu fui na neurologista, a doutora Juliana, uma anja que Deus mandou, e eu não sabia o que era viver sem dores de cabeça. No dia que eu tinha dor de cabeça, eu ficava o dia todo no quarto escuro, enxaqueca e tal. E aí a doutora Juliana passou alguns remédios e tal. Estou fazendo o tratamento ainda. Gente, é impressionante como é bom não ter dor de cabeça. E ao não tratar daquele problema, eu estava deixando de usufruir dos benefícios de não ter dor de cabeça, né? Algumas coisas que eu comia, café, chocolate, coisas mais frituras, dava dor de cabeça, eu já sabia. Ao comer eu falava, daqui a pouco eu vou ter dor de cabeça. E hoje não, eu posso comer tranquilamente. Não posso abusar, né? Mas comer tranquilamente eu posso. Então, você precisa trazer luz. Talvez você fale, Felipe, eu não vou nem anotar as despesas porque é muita coisa, não está sobrando dinheiro para nada. Exatamente por isso que você precisa anotar. Você precisa anotar suas despesas para saber quais são elas e aonde você precisa agir, aonde você precisa cortar. Talvez uma das suas despesas está muito alta, talvez você está gastando com uma coisa. Ah, por exemplo, talvez uma das suas despesas seja conta de celular. Ah, você está colocando R$ 100 de crédito. Será que não vale a pena você fazer um plano controle ou um plano diferenciado para que você gaste menos com a internet? Então você tem que fazer as suas despesas para depois você colocar aqui o total também. E aí, para você investir no seu imóvel, o que você precisa? É que as suas receitas sejam maiores que as suas despesas. Não dá para você investir num imóvel, por exemplo, se as suas receitas são R$ 1.000 e as suas despesas são 1.200. Não sobra dinheiro, né? Então, por isso que você precisa ter essa clareza. Esse é o primeiro passo. Entender o quanto que você dispõe todo mês. E é normal mesmo, quando a gente não tem um objetivo claro, muito dificilmente você guarda dinheiro. É uma dificuldade muito grande. Muitas pessoas compartilham essa dificuldade comigo. Ah, você não tem um objetivo, não tem como guardar dinheiro. Mas agora você tem, agora eu já te mostrei que é possível você comprar o seu imóvel, usufruir de todos os benefícios. Então agora você já tem um objetivo claro. Faça isso hoje, se possível. Se quiser ainda me manda e me marca que eu vou repostar os seus stories. Mas coloca assim, ó,
quais são as suas receitas, quais são as suas despesas. E aí depois você vai começar, se as suas despesas são maiores, você vai, nossa, eu vou ter que cortar isso aqui. Ah, talvez em vez de comer pizza 4 vezes por semana, 4 vezes no mês, né? Toda sexta-feira eu vou comer só 2 vezes. E aí vai reduzir. E aí você vai chegar num número que talvez aqui seja R$ 700. E aí já está sobrando 300. Aí é a hora de você começar a procurar o seu imóvel. E aí você vai procurar um corretor, uma construtora da sua confiança para começar a procura do seu imóvel. E aí você perguntou assim, e se eu não tiver dinheiro? E se não tiver sobrando? É possível também comprar imóveis mesmo que você não tenha dinheiro. Hoje em dia o programa Minha Casa Minha Vida ele tem esse benefício que você não precisa dar a entrada, muitas vezes, para comprar o seu imóvel. Eu já expliquei isso aqui algumas vezes, vou fazer uma breve explicação, que, por exemplo, na hora que você compra o seu imóvel, digamos que isso aqui seja o seu imóvel, a Caixa ela vai te emprestar até 80% do valor do imóvel. Né? Então está aqui o valor que a Caixa empresta. E aí você fala, tá, Felipe, mas eu não tenho dinheiro. Ficou bem tortinho, né? Mas tudo bem. Tá, Felipe, eu não tenho dinheiro, eu não consigo aqui. Mas para pagar essa parte aqui, que é 20%, você tem 4 opções. Você pode pagar uma parte em dinheiro. Ah, não tem dinheiro. Não tem problema. Olha, parte dela vai ser paga pelo subsídio, que é do programa Minha Casa Minha Vida. O governo paga uma parte do imóvel para você. Então tá aqui o subsídio. Aí colore mais uma partezinha. A parte também pode ser paga pelo seu FGTS. Então está aqui FGTS. Então parte é paga pelo seu FGTS. E parte você também pode financiar com a construtora que está te vendendo. Então, construtora está aqui. Parte pode ser financiada pela construtora. Então é possível sim comprar o seu imóvel mesmo que você não tenha dinheiro. E pensa bem, imagina se você consegue comprar o seu imóvel, você não estava conseguindo guardar, e aí você fez as suas contas e viu que, poxa, realmente eu não estou conseguindo guardar. Mas agora eu vou me comprometer. E aí você compra o seu imóvel, começa a pagar suas prestações, aproveita esse momento em que os imóveis estão baixando de preço, né? A procura diminuiu um pouco, algumas pessoas deixaram um pouco de lado, é o momento de você se preparar e aí sim comprar o seu imóvel. Então, você consegue também comprar mesmo que você não tenha dinheiro, tá bom? Então, acho que aqui a gente conseguiu cobrir boa parte do que eu queria falar com vocês hoje sobre o que é investir, a diferença de investir e guardar dinheiro, tem que tomar cuidado com a inflação para que a inflação não coma o seu dinheiro, os tipos de investimento e aí, mais precisamente imóveis, eu te mostrei por que você deve investir, por que investir em imóveis, eu te falei sobre as 3 características, né, da valorização, da segurança, do conforto que isso vai trazer para a sua família e como você pode começar. E, inclusive, começar mesmo que você não tenha dinheiro, tá bom? Então, te agradeço mais uma vez, você que está vendo essa live ou você que vai ver o vídeo depois da live. Se ficou com alguma dúvida, se ainda está com aquela pulga atrás da orelha, mande aqui nos comentários, deixa eu te ajudar. Eu já ajudei dezenas de pessoas a realizar o sonho da casa própria e eu quero te ajudar também. Eu quero te agradecer por essa quinta live, né? A gente passou aí a semana juntos e na segunda-feira a gente volta com a 6ª live. Nesse final de semana a gente vai colocar a programação e eu quero te ver aqui na semana que vem também. Um forte abraço e eu te vejo aqui na segunda-feira. Tchau, tchau.